Neste vídeo, nós vamos falar sobre como criar uma pesquisa desde o zero. Na pasta onde eu desejo criar a minha pesquisa, clico no botão Nova Pesquisa, insiro um nome para ela e clico no botão Criar Pesquisa/Inquérito. Dessa forma, o sistema vai gerar a minha pesquisa e me direcionar para o espaço de trabalho, que é onde eu posso editar a pesquisa. Aqui no botão Adicionar logotipo, o sistema abre a minha biblioteca de mídia para que eu selecione uma imagem e coloque como logotipo da pesquisa. Eu vou poder redimensionar essa imagem, selecionando ela, ou aqui no menu à direita, nos três pontinhos, eu posso alinhar à esquerda, ao centro, à direita, ou alterar a imagem, ou remover a imagem. Aqui onde está escrito teste é o nome da minha pesquisa, eu posso alterar esse cabeçalho para outro nome diferente, para aparecer para os meus respondentes. Posso colocar em negrito, itálico, sublinhado, posso adicionar uma imagem ou abrir o meu editor rico de texto. Nesse editor, eu posso alterar a fonte desse texto, o tamanho, a cor do texto, a cor de fundo do texto, posso alinhar, centralizar, utilizar o código-fonte para editar também. Dessa forma, eu posso personalizar o meu cabeçalho. Aqui eu posso adicionar uma pergunta ou posso também adicionar uma introdução. Também posso adicionar uma pesquisa que eu já tenha pronta em um arquivo do Word. Se eu seleciono essa opção, eu precisaria ter um documento que fosse compatível com essa amostra que o sistema oferece, que já diz para o sistema o tipo de cada pergunta, quando uma pergunta é de matriz, quando uma pergunta é de imagens, quando uma pergunta é de seleção múltipla e assim por diante. Eu preciso adequar o meu documento a essa amostra que o sistema oferece. Eu posso fazer o upload do meu arquivo por aqui e importar as minhas perguntas do Word, ou posso também criar do zero, como estamos fazendo aqui. Posso também criar uma pesquisa com o QXBot, que é a nossa inteligência artificial, que vai criar as perguntas da pesquisa de acordo com o tema que você preferir. Vou adicionar uma pergunta aqui para criar nossa pesquisa do zero. Aqui, quando clicamos em adicionar pergunta, o sistema abre o nosso catálogo aqui de perguntas básicas. Também posso ter acesso às perguntas avançadas e aqui nessas perguntas avançadas é necessário checar qual delas está disponível ou não, de acordo com a sua licença. Também posso ter acesso à minha biblioteca de perguntas, que são as perguntas que eu fui salvando das minhas pesquisas para poder utilizar em outras pesquisas. Aqui na opção básica, eu vou selecionar uma pergunta de seleção única para fazermos um teste. Onde aparece texto da pergunta é onde eu vou colocar o enunciado da minha pergunta. Aqui, onde está a opção 1, opção 2, são as minhas opções de resposta. Eu vou editar e colocar aqui em português. Também posso adicionar a opção uma por uma ou alterar as opções uma por uma, mas eu posso aqui à direita embaixo tem a opção de edição em massa, onde eu posso colocar várias opções de uma vez. Então, por exemplo, eu vou copiar essa palavra opção para ficar mais fácil. Coloco opção 2, opção 3, opção 4, e aí eu coloco várias opções de uma vez. Posso adicionar também a opção outro ou a opção não aplicável, mas no meu caso eu vou adicionar só algumas opções aqui e vou salvar. Também posso adicionar uma validação para essa pergunta, e se eu utilizar validação, eu posso tornar uma pergunta obrigatória com a opção Force Response. Significa que alguém só poderá seguir em frente na minha pesquisa se selecionar alguma resposta. Se tentar seguir na pesquisa sem responder a pergunta, não consegue, o sistema dá uma mensagem de que precisa ser respondida. Ou eu posso colocar a opção Request Response, que significa que vai aparecer uma mensagem de alerta. Quando alguém tentar seguir na pesquisa sem responder alguma pergunta, essa pergunta com validação, o sistema vai mostrar uma mensagem: você não respondeu, considere responder. E aí eu posso continuar sem responder ou eu posso voltar e responder a pergunta. Não torna a pergunta obrigatória, mas mostra uma mensagem de alerta informando que essa pergunta não foi respondida. Ou posso deixar também nenhum tipo de validação, como eu vou deixar aqui. Posso adicionar lógicas em minhas perguntas, como temos outros vídeos explicando. Posso alterar as configurações da pergunta. Essas configurações são bem particulares de cada tipo de pergunta. Se eu selecionar uma pergunta de matriz, as configurações serão diferentes. Se eu selecionar uma pergunta de NPS, uma pergunta de imagem, todas essas configurações serão diferentes. Então, é necessário ver a cada caso aquilo que você precisa configurar. No caso dessa pergunta simples de seleção única, eu poderia alterar o tipo de resposta para uma caixa de seleção múltipla, né? Ou uma caixa de menu suspenso com seleção múltipla.
poderia alterar a ordem de exibição, de disposição das minhas opções de resposta para horizontal ou vertical, posso criar mais colunas, posso alterar a ordem de exibição das respostas para crescente, decrescente, randomizado, posso alternar as cores de exibição da minha pergunta. Todas as configurações estarão neste botão de configurações. E aqui nos 3 pontinhos à direita, eu posso visualizar como essa pergunta fica para o respondente final, ela ficará dessa forma. Posso também clonar essa pergunta e aí o sistema faz uma cópia idêntica dessa pergunta, com toda a formatação que foi feita, todas as opções de resposta e assim por diante. Posso salvar na biblioteca para que depois, quando eu clicar aqui em adicionar pergunta, biblioteca de perguntas, eu tenha acesso àquela pergunta salva para poder utilizar em outras pesquisas. Posso também reordenar, mudar a ordem das minhas perguntas na minha pesquisa ou excluir. Atenção para essa opção de excluir, porque a partir do momento que você exclui uma pergunta, não é possível resgatar ou restaurar essa pergunta, ela é excluída de forma definitiva. Você também pode adicionar as opções individualmente, além da edição em massa, clicando nesse botão de mais. Você pode adicionar quebras de página também para isolar cada pergunta em uma página específica, ou pode remover, quando estiver habilitado, pode remover as quebras de página para que várias perguntas fiquem em uma mesma página. Aqui, na opção de design, é onde você pode alterar todo o layout da sua pesquisa, os botões, a barra de progresso. Então, aqui, na minha pesquisa, eu estou com o modo Focus habilitado, significa que ele vai deixar apenas uma pergunta por página, eu verei apenas uma pergunta em cada página. Eu posso habilitar para o modo clássico, onde as perguntas só ficarão uma em cada página se eu utilizar a quebra de página. Posso também alterar essa barra de progresso, aqui ela está utilizando porcentagem, eu posso utilizar uma barra contínua ou uma barra fracionada, que é o padrão da Question Pro. Posso alterar o texto dos botões, iniciar, próximo, concluir. Posso habilitar ou remover este botão de voltar e também este botão de sair. Quando o usuário passa o cursor do mouse sobre essa opção de sair, este botão de sair, é exibido um texto, que é esse texto que você pode definir aqui também, como sair da pesquisa ou qualquer outra mensagem que prefira. Você também pode estabelecer uma URL de saída para quando alguém clicar neste botão de saída, ser direcionado para um site específico. Pode habilitar ou não as mensagens de validação, que são essas mensagens aqui, onde você também pode customizar o texto. Pode habilitar se quer que seja mostrado o número das perguntas ou não. O título da pesquisa, que irá aparecer lá na janela do navegador quando alguém abrir a sua pesquisa. Pode habilitar ou não a barra da ferramenta de rede social, que é uma barrinha que fica à direita embaixo, mostrando as redes sociais para que alguém compartilhe essa pesquisa nessas redes, e a opção submeter automaticamente, que assim que alguém seleciona uma opção de resposta, o sistema já passa para a página seguinte, no caso aqui do modo Focus. E na opção de tema padrão, nós também podemos alterar as cores da minha pesquisa. Posso customizar uma cor específica ou utilizar os temas padrão aqui. Também tem um tema acessível para daltônicos ou pessoas que utilizam ferramentas para leitura de texto convertido em voz. Também posso alterar a fonte de todo o texto da minha pesquisa. E aqui em temas personalizados, eu posso personalizar um pouco mais, alterando a cor do tema, mas também o fundo do logotipo, o fundo do título, o fundo da pesquisa, o fundo da área de conteúdo, a cor do fundo do botão, dos textos dos botões. Também posso alterar a fonte, colocar em negrito ou remover o negrito, aumentar ou diminuir a fonte de cada um desses itens, título, pergunta, resposta, texto de botão, mensagem de validação. Posso fazer todas essas personalizações e, se ainda quiser utilizar alguma personalização específica que não esteja disponível aqui nessas opções, posso habilitar o CSS personalizável e alterar o código CSS da pesquisa. Não é obrigatório, mas você pode utilizar essa opção caso queira personalizar algo mais. Depois você salva e aplica essas alterações e clicando em visualizar, você também pode ver todo o corpo da pesquisa, como o usuário final que vai responder sua pesquisa também vai ver. Você pode desabilitar validações, lógicas, quebras de página, caso queira testar a sua pesquisa, tornando mais fácil os testes da pesquisa, e pode visualizar como será
para abrir a pesquisa em desktop, tablet ou em um celular. É assim que você pode criar uma pesquisa na plataforma da Question Pro. Por hoje é só. Até mais. Tchau!